espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações. Seguindo então com a nossa disciplina de recuperação de áreas degradadas, nessa semana nós vamos falar sobre recuperação de áreas degradadas por pastoreio e pastagens, né? Então a gente vai propor um debate aqui, vamos trazer algumas informações. Eu sugiro prestar bastante atenção, porque essa aula está com bastante gráfico, bastante comentário de química, né, de geoquímica para ser exato, então eu acho que é importante prestar bastante atenção. Então vamos lá. A gente pegando aqui a evolução da produtividade da lavoura no Brasil, a gente consegue perceber um crescimento, né, em diversos tipos de produtos, né, que explicam, né, essa alta produtividade que a gente teve nas últimas décadas. Agora, evidentemente, com o aumento da produção, a gente também tem um aumento do avanço da pastagem, que é algo que merece muita atenção nossa, especialmente porque a quantidade de locais degradados por pastagem é muito grande. Aqui, se a gente pega a distribuição geográfica pecuária, né, e olha que são dados muito antigos, a gente consegue perceber áreas com crescimento, áreas com quantidade, e aqui, ó, centro-oeste, sudeste, a gente tem uma quantidade enorme, né, da distribuição geográfica da pecuária no nosso país, né. Evidentemente que aqui, com certeza, já teve um aumento muito grande, essa região aqui de Rondônia, Mato Grosso, né, a gente tem polos, né, polos pecuaristas, né, polos também de monocultura nessa região. Então, quando a gente pega aqui alguns fatores que explicam o crescimento da pecuária, a gente vê que a produção teve um aumento de 3,36%. A área de pasto cresceu aproximadamente 21% em cima disso, e da produtividade animal quase dobrou, né? Quase 80%. Então, a gente tem um desempenho animal também que é aproximadamente 38% maior, e a taxa de lotação 62% maior. Então, a gente tem um crescimento da produção, mas tem também um crescimento da área de pasto e da produtividade animal, mostrando como tudo isso tem uma inter-relação do que está acontecendo. Então, os ganhos precisam ser muito grandes. Por quê? Porque se a gente tivesse os mesmos ganhos, ou seja, a mesma produção que a gente tinha nos anos 70, seria necessário, nos anos 50, para ser exato, seria necessário a adição de 525 milhões de hectares na produção. Então, para conseguir diminuir os hectares que são utilizados para pastagem, é importante garantir o crescimento, né, através de ferramentas tecnológicas, e a Embrapa, né, gera um papel muito importante nisso. A gente precisa garantir o avanço da produtividade. Por quê? Porque se não consegue garantir esse aumento da produtividade, vai ter que aumentar as áreas que são utilizadas para pastoreio e plantio. Isso significa mais áreas que correm o risco de ser degradadas, né? Então, como que a gente faz, que aí é o grande debate que se tem com esse crescimento, a gente tem também as pastagens de baixa produtividade, né? As que estão degradadas. E é sobre elas que nós vamos fazer o nosso debate. A situação atual, vamos falar alguns conceitos, o processo e umas sugestões de boas práticas de manejo, que tente diminuir essa degradação das pastagens, ou que ajude a recuperar essas pastagens já degradadas. Então, se a gente pega aqui, ó, as pastagens degradadas no Cerrado, a gente tem um número muito grande. No Cerrado, só de áreas degradadas por pastagem, a gente tem quase 5 milhões de hectares, né, degradados. E a nível de Brasil, isso é praticamente a metade que a gente tem, né, porque é quase 10 milhões de áreas degradadas que a gente tem, e por consequência, a gente tem praticamente metade degradada no Cerrado. Então, a gente tem quase 10% da área que é utilizada
sofre um processo intensivo de degradação, que necessita, por óbvio, né, de trabalhos de recuperação de áreas degradadas. Aí a gente pega aqui a taxa de lotação, por rebanho, por área, a gente tem uma porcentagem de área que nos mostra uma grande quantidade de lotação, né, e que pode, porventura, se não utilizado boas práticas, vir a se tornar área degradada no futuro. Né? Então isso mostra assim, a importância do debate sobre recuperação de áreas degradadas, em especial no Cerrado, onde a gente tem a maior parte das criações de pastagem do Brasil. Né? Então, seguindo, é importante a gente definir o que é degradação de pastagem. Degradação de pastagem é o processo evolutivo de perda do vigor, da produtividade, da capacidade natural de recuperação dessas pastagens para sustentar níveis de produção e qualidade exigida pelos animais. Né? Lembrando que aqui nós estamos falando do pastoreio de animais. E também superar os efeitos nocivos de pragas, doenças, plantas invasoras, que vai culminar com a degradação avançada dos recursos naturais em razão, especialmente, de manejo inadequado. Então, a área degradada, né, em especial no caso aqui de pastagem, tem uma relação direta com o manejo inadequado de tudo que tem ali presente. E aí nós vamos comentar um pouco sobre isso ao longo dessa aula. Né? Então, seguindo, o que é o processo normal de degradação da pastagem? Primeiro, remoção da vegetação natural, né, que é sempre lamentável, mas para isso os grandes fazendeiros, né, acabam fazendo. Traz pastagens cultivadas, né, braquiária, capim-gordura, etc. Isso vai levar, se não bem manejado, a um manejo inadequado, que superpastoreio, falta de adubação, falta de manutenção, até você ter essa pastagem totalmente degradada. Então, o manejo inadequado tem uma relação direta com a pastagem degradada, que pode ser perda de vigor, baixa produtividade, espaço aberto, erosão, perda de solo, compactação, presença de espécie invasora, aumento de insetos como formigas, etc. Então, tudo isso aqui tem uma relação. E o processo de degradação da pastagem, ele tem o seu tempo. Então, primeiro você tem a fase de manutenção, que é a fase produtiva, e começa a dar sinais. Baixa de nitrogênio, por exemplo, que indica perda de vigor, a baixa de nitrogênio, fósforo e outros minerais que podem indicar perda de produtividade, e aí começa o processo de degradação. Né? Aí começa a degradação com perda de produtividade, perda de qualidade, chegada de espécies invasoras, chegada de pragas, né? Insetos, entre outras coisas, que podem gerar, inclusive, doença no gado, doença nos vegetais que são cultivados para a alimentação desse gado, né? Chegando até o ponto de degradação do solo, com compactação, erosão, etc. Então, a gente tem aqui 3 fases, e essas fases precisam ser observadas para ver se essa produção da pastagem não está diminuindo e, ao longo do tempo, está saindo dessa fase de manutenção e entrando na fase de degradação. É muito importante a observação de uma série de fatores que nós vamos comentar na aula de hoje e o que fazer nesses casos para que a pastagem se mantenha na fase de manutenção, não venha para a fase de degradação nem da pastagem nem do solo, porque alguns desses processos podem ser, inclusive, muito difíceis de serem revertidos. Né? É importante a gente tentar evitar a degradação para depois não ter que arcar com a necessidade da recuperação daquela área, em especial para o criador, que ele pode estar tomando um prejuízo muito grande com essa degradação da pastagem e, consequentemente, a degradação do solo. Então, nós vamos entender um pouco sobre isso. Então, pegando aqui a braquiária, né, a braquiária bizantina munundu, a gente consegue perceber aqui a diminuição da disponibilidade de matéria seca ao longo dos anos. O que significa isso? Isso significa que é preciso entender o que está acontecendo, porque isso indica perda de produtividade. A gente consegue perceber aqui uma grande perda e depois a melhora, com certeza aqui já é o tratamento para tentar evitar essa perda. E aqui depois outra caída, e aqui a gente tem uma pequena cenose, depois culminando, né, com a diminuição dessa produtividade. Então, muito provavelmente é um manejo inadequado que está levando a essa perda de produtividade, né, que a gente observa aqui no gráfico, né, comparando 2 tipos de material utilizado na pastagem.
Pegando aqui, a gente consegue também perceber a produção animal na pastagem, da braquiária brisata de novo e o murundu, sob lotação animal contínua e carga fixa, em 3 ciclos pecuários, lá no Mato Grosso do Sul. Então a gente consegue perceber aqui literalmente uma senoide, mostrando a diminuição, então, da produtividade, a necessidade de buscar recuperação da área, e aí cresce um pouco, volta a cair, mostrando que o manejo inadequado ainda reina em muitos locais de plantação, sendo necessário repensar esse modelo, o modelo de pastagem e o modelo de uso do solo. O uso do solo é, sem dúvida, um dos debates mais importantes que a gente tem na área das geociências. Por quê? Porque o mau uso do solo é um dos principais fatores que leva a área a se tornar degradada. Beleza? Então a gente tem aqui a implementação e estabelecimento das pastagens. É importante prestar atenção nisso daqui. A utilização da pastagem, ação climática e biótica, as práticas culturais, o manejo animal, pensar nisso daqui como uma necessidade do trabalho, ou seja, do manejo adequado daquele solo, daquela área. E aí a gente vai observar que a queda do vigor e da produtividade vai afetar a capacidade de suporte do terreno. Por quê? Porque vai diminuir essa produtividade. Então você tem o solo sofrendo uma pressão intensa que ele não está habituado, não está preparado. E isso vai levar à queda da qualidade nutricional, que vai ter um efeito no ganho de peso do animal. Ele vai precisar consumir mais para chegar num peso adequado. E precisa, inclusive, para chegar na área de abate e tudo mais. Ou seja, isso aqui acontecendo, qual que é a consequência? A degradação dos recursos naturais. É isso que vai acontecer e a gente tem que estar atento para que isso não ocorra, né? Com o manejo adequado, com o uso adequado do solo e a verificação de sinais que podem estar mostrando aí a necessidade de começar o processo de recuperação. Então, quais são as causas mais importantes da degradação? Germoplasma inadequado ao local, o que é isso daqui? Isso aqui é quando você pega lá no banco de sementes artificiais, da Embrapa, de algum lugar, germoplasma que não é adequado para aquela área. Então você faz o plantio, por exemplo, de algum tipo de capim que não é adequado àquela região, e isso pode causar um problema do impacto em cima da área. Má formação inicial, que pode ser ausência ou mau uso de prática de conservação ou preparo do solo, isso aqui é um manejo inadequado, correção de acidez ou adubação mal feita ou nem feita, o sistema e o método de plantio utilizado, isso precisa ser entendido também como uma forma de uso adequado, porque o mau uso e como a gente já falou, a má utilização pode levar a área a ser degradada. Manejo animal na fase de formação, então quando está formando o plantio, né, especial de gramíneas, né, para alimentar o gado, então o manejo animal antes de resolver essa formação inicial da região, e aí a gente começa o manejo de práticas culturais, que é o uso do ser humano da área, o uso de fogo como rotina, fogo para diminuição de vegetais crescendo no local, então isso é um risco muito grande, porque tem grande perda de nutrientes. Métodos, épocas e excesso de roçagem, então capina inadequada, capina fora de época, e talvez o que seja o principal aqui, o principal não, um dos principais que merece destaque, a ausência ou uso inadequado de adubação de manutenção. Então, a falta de adubação e a fé que aquela área é efetiva por si só é um dos problemas que a gente tem e uma das causas de degradação. Ocorrência de pragas, doenças e plantas invasoras, que tem uma relação direta com a má conservação do solo. Outro ponto importante, o manejo animal, que é o excesso de lotação de cabeças de gado em uma determinada área, que pode levar esse local a se tornar um sistema inapropriado para pastejo. Então, o excesso de lotação animal e a ausência ou mau uso de adubo são duas das causas mais importantes de degradação do solo em área de pastoreio, de manejo de cabeça de gado. E a gente tem também a ausência e aplicação incorreta de práticas de conservação, né? Uso relativo, uso prolongado do pastoreio, sem pensar nas consequências que esse mau uso pode causar para toda a área, né? Dificultando ainda mais esse processo de recuperação de áreas degradadas, que é o grande tema da nossa disciplina. Então, manejo animal, como a gente já falou, excesso de lotação. Então, existem números que colocam a quantidade ideal de cabeças de gado por hectare, e furar essa indicação pode gerar esse excesso de lotação, que pode criar problema no solo, e ausência ou uso inadequado de reposição de nutrientes, né? Que tem a ver com adubação química em especial.
Então, nós vamos centrar fogo, vamos debater bastante esses dois aí, né, porque eles têm uma relação direta com a degradação das áreas. Então, vamos lá. Quando intervir numa pastagem degradada? Tem que pensar primeiro na disponibilidade de forragem. A produção não reage à vedação mesmo em condições favoráveis. Então, não tem um aumento da produção dessas plantas forrageadoras e você começa a perceber que a produção não reage. Então, mesmo em condição favorável, diminuição de cabeça de gado, intervenção, retirada daquela cabeça de gado por um tempo dessa área, mesmo assim, a produção não reage, ela não cresce como deveria e fica num fator inadequado, né? É abaixo da necessidade. A capacidade de suporte, né? Então, para a mesma pressão do pastejo, cai a lotação animal, ou seja, a unidade animal cai de 1,5 para 1, né? Lembrando que a unidade, essa UA, né, essa unidade por animal, em geral, é pensada como 2 novilhos, cada um de cerca de 225 quilos, então o A é mais ou menos 2 cabeças de gado, né? Então você tem uma diminuição da lotação animal para a mesma capacidade de pastejo. Por quê? Porque a capacidade de suporte diminui. Então, aquela vegetação, ela não está aguentando a necessidade que está sendo colocado para ela de alimentação do gado, né? O ganho de peso, como eu já comentei brevemente, para a mesma pressão de pastejo, o ganho individual decresce. Por que decresce? Porque não tem vegetação suficiente para atingir essa capacidade de suporte. Por quê? Porque a disponibilidade está baixa. Então, o gado tem mais dificuldade de ganho de peso. E culminando, né, na alteração de fertilidade do solo, deficiência de nutrientes, compactação, erosão. Aqui, quando a gente já tem uma área bastante degradada, né, e o surgimento de invasores, percevejo, cupim, formiga, cigarrinha, que pode estar aparecendo na região e se tornando mais um problema a ser resolvido, que são as pragas, que podem estar presentes na região. Você consegue perceber facilmente com formigueiro, ou quando você começa a identificar a presença desses parasitas, né, dessas pragas na área preparada para pastoreio. Então a gente consegue ver aqui o potencial produtivo de uma pastagem em relação à produtividade e rentabilidade, na recria e engorda de animais. Então a gente tem aqui, no fraco, a gente tem o ganho de peso do animal de 105, aqui a gente tem outras características que vai levar o tempo de engorda de 30,9 meses. Então veja como tem uma diferença do fraco, vou nem pegar aqui o degradado, quando você tem a necessidade de 43 meses, que é um tempo muito grande para o produtor, a uma situação de ótimo, né? Que tem ganho de 575 gramas por dia, né? Culminando na receita bruta de 386, né? 386 reais, ao contrário do fraco, que é de 193 reais, fazendo o benefício-custo chegar a 35%, ao contrário do fraco, que já está em 1%, do degradado menos 9%. E o tempo de engorda é muito menor, é 15 anos e meio aproximadamente. Então veja que é praticamente metade do tempo necessário de quando você tem uma área fraca, o pastoreio fraco, e quase 3 vezes o que a necessidade de tempo de engorda do animal quando você está com a área degradada. Então, a área estar degradada é, antes de tudo, um prejuízo econômico para o produtor, porque isso vai pegar diretamente, entre outros fatores, no tempo de engorda dos animais. Certinho? Possíveis indicadores de degradação. Então, isso aqui são fatores importantes de serem observados, porque eles podem estar indicando que a degradação está acontecendo e o produtor, se não tem esse conhecimento, quando ele for perceber, a degradação já está num nível muito intenso, que pode estar culminando diretamente na sua perda de produtividade e no seu prejuízo na criação do gado. Então, no caso das plantas, é observar as plantas forrageiras como estão, se tem invasoras, se o solo está descoberto, o vigor de rebrota e taxa de crescimento, que são fatores importantes para serem olhados com agrônomos, né, que vão auxiliar nisso daqui. A produção de raízes, se está no total, o comprimento dessas raízes, a área, a distribuição, a relação de peso, a área e comprimento, o valor nutritivo, né, que é o NDT, concentração de macro e micronutrientes para a dieta animal e nutrição da planta. Isso aqui é muito importante, né, porque às vezes o produtor não faz nem ideia da necessidade que ele tem de fazer controle geoquímico da área.
E também nos indicadores do solo, né? Resistência à penetração, mudança na densidade, diminuição da taxa de filtração, e aí as propriedades também químicas e biológicas do solo. Nas químicas merece destaque o teor de carbono, o fósforo disponível e a saturação por bases. E nas propriedades biológicas, né, a qualidade da macro e mesoflora, fauna, né, que a gente já falou sobre isso, né? A biomassa, como que está o crescimento micro dentro do solo, e a diversidade edáfica ali presente. Então isso merece destaque, porque também pode ser indicativo de degradação. Então, pegando aqui um exemplo, né, a gente pega aqui dois tipos de umidícula, né, o tupio comum, outras formas aqui que a gente tem, e a gente vê o quilo necessário que a gente vai ter nos hectares dia. Então, você tem essa variação em cada um dos locais, na primavera, verão, e o limite mínimo que precisa ser observado, que tem uma relação com a eficiência do pastejo, né? Então, o limite mínimo de verão tem que estar em 20, no caso do basilisco em 40, do marandu, do piatã e do xaraé 60, e do Tanzânia, Mombasa, Maasai 80. Então, a gente tem que pensar em limites mínimos que precisam ser trabalhados. E esses limites mínimos são muito importantes para que possa ajudar a identificar se essa área está sofrendo degradação, né? Então, algumas das necessidades, né, físico-químicas que precisam ser observados durante o processo de criação de gado. Os níveis críticos de nutrientes do solo, né, para estabelecimento das principais gramíneas forrageiras, né, tem que ser também observado. Então, aqui tem do nitrogênio, do fósforo, né, a necessidade do teor da planta, o teor do animal. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros nutrientes, né, são importantes serem observados. Mas esses três aqui, NPK, são de extrema importância, porque incide diretamente no crescimento da planta e, por consequência, na quantidade de capim para forrageamento das cabeças de gado. Aqui é uma diagnose nutricional em pastagem, a famosa técnica de análise foliar. Então, a primeira ou segunda folha totalmente expandida, do ápice para a base, sem a lígula, só a lâmina. Então, isso aí já é uma forma de você observar essa diagnose nutricional em pastagens. Né? Uma forma simples de se observar. E temos também o terço superior, pegando essa gramínea, né? Se o terço superior e terço mediano contêm ou são representados pela folha índice, ela aqui na ponta. Por quê? Porque isso é um outro indicativo que você vai ter. Bom, na dinâmica de concentração do fósforo na folha, você pode pegar em índices cultivares esses exemplos aqui. Então, a gente tem, mais uma vez, acontecendo a diminuição ao longo do tempo, tanto na braquiária quanto na panicum, né, no pastejo. Então, a dinâmica de concentração de fósforo na folha pode também indicar como está a situação desses cultivares ao longo do tempo. Então, isso aqui é mais uma forma de você perceber se está ocorrendo esse processo de degradação, se ele está começando. Na produção de matéria seca verde, né, o coeficiente de correlação e ganho de peso animal após 3 anos na estação seca. Isso é mais uma forma de você perceber, né? Então, você consegue perceber a matéria seca verde versus o fósforo foliar, né? Você consegue perceber essas alterações. Então, você tem que perceber qual vai ser a média que você vai ter nesses casos, para perceber com base na literatura, né? Capim tobiatã, capim tanzânia, colonial, e você conseguir perceber se está dentro das margens esperadas, ou se está abaixo. Isso aqui já é uma indicação que pode ser necessário a intervenção antes que a área se torne totalmente degradada. E agora a gente pensa na alternativa de recuperação e renovação de pastagens degradadas. Então a gente vai comentar um pouco sobre esse processo de recuperação, de renovação, as diferenças e algumas das técnicas que podem ser pensadas. Primeiro, é importante lembrar de alguns conceitos. Recuperar é quando você não troca a espécie que está ali presente. Você busca recuperar o solo com a espécie que está sendo usada. Quando você fala em renovação, você tem uma troca da espécie que era utilizada para uma nova. Então você tem uma troca, nessa troca de espécie, com o objetivo de recuperar essa área degradada. E você pode ter a fase de reformar, que só uma parte da pastagem está como se tornando área degradada, né? Está sofrendo influência da degradação, e você conserta apenas parte dessa pastagem. E aí você tem também na recuperação e renovação
a forma direta e a forma indireta. Vamos a elas. Antes da gente falar delas, é sempre bom a gente pensar num roteiro para análise do estado da pastagem. Então aqui tem uma sugestão de roteiro que o material traz, né, que facilita para todo mundo que tem interesse nisso poder verificar. O histórico da área, visão do todo, quando, como, quanto. Isso aqui é muito importante, lembrar, saber a história daquela área, como começou o processo de criação de gado naquela região, ou de criação de vegetais para pastoreio. Observar os componentes do clima, regime de chuva, temperatura, balanço hídrico. Você tem programas, né, e profissionais que trabalham com isso, e isso é muito importante para saber desses componentes, o que é necessário, né? O componente animal, a categoria, a lotação, a produção, qual a produtividade que está tendo essas cabeças de gado, qual a lotação que tem que ser ideal para que não haja um super pastoreio e tenha condição de degradar a área por excesso de consumo vegetal. Observar os componentes vegetais, a cobertura, né, a forragem do solo, se tem plantas invasoras, né, a produção, a disponibilidade, a taxa de acúmulo de macro e micronutrientes, o valor nutritivo da dieta animal, são todos componentes importantes. E o componente solo, que não pode ser esquecido, é ele que geralmente é o mais esquecido, né, que são as metodologias de conservação do solo, verificando o nível de compactação, de filtração, de fertilidade. Tudo isso é muito importante para uma análise do estado da pastagem. Então, analisar esse estado de pastagem é muito importante para a concepção da necessidade ou não de uma intervenção. E a recuperação ela pode ser indireta, quando você tem a pastagem anual e vai fazer a pastagem de recuperação. Ela pode ser também em cima da lavoura, uma pastagem de recuperação. Você pode ter a recuperação direta, né? Que aí é destruição, e vai fazer uma pastagem de recuperação, né? Em todos os cenários, como nenhuma, parcial ou na total, né? Para tentar fazer a recuperação dessa área. Quando você tem a renovação, ela pode ser também indireta. Então você tem o plantio anual, a pastagem de renovação, a lavoura para pastagem de renovação, e a direta, né? Que é tratamento químico para criar uma outra pastagem. Então, aqui merece destaque, né, na recuperação, a recuperação indireta, né, que é a recuperação da lavoura, que é os dois casos que a gente tem da renovação e da recuperação, e merece aqui quando a gente tem a recuperação direta, né, com uma nova pastagem, e você tem uma renovação direta com o tratamento químico para um outro tipo de pastagem capaz de trazer de volta tudo aquilo que você esperava, né? Então aqui, ó, recuperação de pastagem com preparo do solo, plantio da brisanta do capim-piatã, mais estilosantes. Então aqui um exemplo de consumo, né? Então aqui os insumos a serem usados, né? Dando nesse exemplo aqui um total de R$ 876, pensando que o produtor tem máquina e equipamento. E aí depois você tem também a estimativa de mais um outro gasto, que é o gasto com o que vai ser utilizado com o maquinário e equipamentos, que também é um gasto, não é porque o maquinário é do sujeito, que ele não tem gasto com grade, não tem gasto com aplicação de gessagem, né? E as épocas do ano. Então, o custo total, por exemplo, aqui, ó, uma recuperação de pastagem com preparo do solo, a gente tem um custo total, nesse exemplo aqui, de R$ 1.365 por hectare, né? Então, não é um valor baixo, tem que pensar o tamanho do território, né? O tamanho em hectares que se tem, e através disso ver como é importante o processo de evitar a degradação do solo, porque esse processo de degradação, para ser recuperado, exige inclusive financeiramente muito do produtor. Então é mais barato evitar que o processo de degradação aconteça para ter que fazer um trabalho de recuperação, de regeneração desse solo e dessa área original. Então, o fluxo de caixa de uma pastagem recuperada e adubação com manutenção anual, a gente consegue perceber aqui na renda bruta, né? A gente consegue perceber, né, uma quantidade que vai ser grande de gastos. Então, veja, fazendo todo esse processo de uma pastagem recuperada, né, a gente consegue aqui, diminuindo pela renda bruta da carne, a gente consegue perceber uma quantidade de R$ 3.021 por hectare, né? Então, a gente tem um gasto, que é um gasto significativo, que poderia ter um lucro muito maior em cima do que conseguiu, que não tem devido às necessidades de recuperação que a gente está vendo. Aqui,
mais interessante ainda, quando a gente pega o fluxo de caixa comparando a rentabilidade de uma pastagem recuperada, né, com financiamento de programas específicos e um pasto degradado. Então, ó, numa receita líquida, numa área que não está degradada, você consegue ter a quantidade de 3.021, vimos agora o motivo. Agora, com a pastagem degradada, essa quantidade cai para 973. Ou seja, a diferença é de mais de 2.000 que você vai ter de reais por hectare, comparando um pasto degradado e uma pastagem já recuperada, né, que já teve aquele gasto anterior que a gente viu ali. Né? Então a quantidade é muito grande e, como a gente vê, é mais interessante preservar do que trabalhar com a recuperação da área. Agora é importante a gente debater aqui um pouco essa questão da físico-química, critérios para correção da acidez e da adubação nas pastagens. Isso aqui é muito importante, porque são duas das coisas que a gente viu que mais pega para o produtor, porque são coisas que são pouco usadas. Então, você tem a fase de estabelecimento e a fase de manutenção. A fase de estabelecimento aumenta o nível crítico, né, à medida que vai crescendo o vegetal, e a manutenção tem um nível crítico menor, porque tem um gasto maior na manutenção no início do plantio do que depois que o vegetal já está acostumado com a área, né, já está produzindo, etc. E tal. Então, quando a gente pensa aqui na produção de matéria seca, como pensando no estabelecimento do fósforo, então a gente consegue perceber aqui, ó, que a gente tem 90% da produção máxima do estabelecimento. Então você tem um aumento, né, que se fixa mais ou menos quando você consegue manter próximo da produção máxima. E essa produção máxima vai ter uma relação com a quantidade de fósforo que está sendo aplicado no local. Quando a gente pega aqui o exemplo, né, a gente tem a Braquiária descumbres e basilite, a tubação fosfatada, né, você tem o estabelecimento na fase de manutenção, né, e você tem o estabelecimento, você tem na fase de manutenção esse gráfico aqui, 80% máximo, né? E na fase de estabelecimento tem um gasto maior, né? Então 80% do máximo, né? Em 4,7 e manutenção 3,1, mostrando como à medida que o capim ele vai se tornando mais velho, né? Como a gente viu aqui, a gente vai tendo então um nível crítico menor, ou seja, vai precisando de menos quantidade de macronutrientes. Aqui alguns livros que são interessantes, né, que a própria Embrapa produziu. E agora vamos falar da calagem. A calagem, né, são os critérios aqui de correção de alumínio e de cálcio, né, o fornecimento de cálcio e magnésio para forradeira tropical, né, e a gente tem os critérios de calagem. Então a gente tem essas fórmulas aqui, que ajudam no cálculo, né, que você vai ter, o fornecimento necessário à medida que você tem essa identificação. Então, a dose de calcário, né, que vai ter uma relação com a quantidade em ml de cálcio e magnésio, né? Então, a gente tem também essas fórmulas que nos ajudam a entender, a compreender o que está acontecendo ali, inclusive a fórmula de saturação por bases. Então, como que você vai fazer essa seleção de critério de calagem? A gente traz aqui uma espécie de cola para ajudar nisso. Então, na pastagem solteira, você tem espécies tolerantes, temos 3 aqui, e que são adequadas a quais tipos de solo. Se vai trabalhar com solo argiloso, está aqui os minerais necessários. Se for solo arenoso, esses minerais aqui. E essas espécies são as tolerantes. As susceptíveis, como esses 3 exemplos aqui, no caso do solo argiloso, vai ter que fazer a saturação por bases, né? Que é isso daqui que a gente viu, fazer esse cálculo aqui, né? Para ver quanto que precisa. No caso do arenoso, aqui os minerais necessários. No caso de espécies tolerantes, você tem aqui do argiloso também os minerais necessários e o arenoso os necessários. Veja que são, inclusive, aqui pensando na pastagem já consorciada, você consegue perceber que, apesar da diferença de espécies, as necessidades minerais do argiloso e do arenoso são muito similares. A mesma coisa acontece com as plantas susceptíveis, igual o caso da soja, né, que é um bom exemplo. Então, você tendo o solo argiloso, o solo arenoso, você vai saber o que é necessário para adequar, né, em termos de calagem, aquela produtividade da pastagem. E aí as faixas de recomendação de saturação de base no solo, né, 30% a 35% para as pouco exigentes, 40% a 45% para as exigentes e 50% a 60% para as muito exigentes.
Então, o critério de correção da acidez na subsuperfície, né, que é uma cova de 40 a 60 centímetros. Então, a saturação de alumínio acima de 30%, ou de cálcio, né, a meio mol por decímetro cúbico. E aí, nesse caso, a aplicação da correção dos minerais necessários são também com base nessa fórmula aqui. A porcentagem da argila vezes 50. E aí você vai comparar na tabela o que precisa. Então, aqui, alguns graus de adaptação de gramíneas, né, para a região do Cerrado. Então, aqui a gente vê o grupo 1 de espécies pouco exigentes, a saturação por base na casa de 30% a 35%. Né? Aqui a gente tem, no caso do grupo 2, das espécies exigentes, a saturação por base vai de 40% a 45%. E as espécies muito exigentes vão ter uma saturação por base de 50% a 60%. Então é importante saber a característica do solo e saber a característica da planta, porque isso vai ser importante para entender como está se dando esse processo, se necessário, de calagem. Então, pensando ainda na calagem, é importante a gente destacar que existem divergências quanto à recomendação da calagem baseado na neutralização do alumínio e correção de cálcio e magnésio. Então, alguns pesquisadores consideram que o primeiro método, né, que é aquele que a gente viu, subestima a necessidade de calagem e limita o potencial de produção. Eu trouxe isso aqui para trazer para o debate. Então, os solos com essa quantidade de CTC, acima de 15% de argila, você utiliza, então, essa outra fórmula aqui. Né? Se o cálcio e magnésio estiver acima de 2, considerar apenas a correção de alumínio. E caso o solo apresente abaixo de 15% de argila, considerar a neutralização do alumínio ou a correção do cálcio e magnésio e ficar no que indicar maior quantidade de calcário. Alguns autores, né, inclusive, colocam que esse método eleva a saturação por base dos solos a valores médios de 49%, acumulando mais calcário do que o necessário para alguns solos. Né? Os solos de CTC abaixo de 4 e menos para solos com CTC abaixo de 12. Né? No cerrado em especial, a gente sabe que na área com pastagem tem o CTC entre 4 e 12. Então, essa metodologia que nós estamos comentando aqui, ela pode ser utilizada com tranquilidade no cerrado. Mas, obviamente, se o sujeito tiver um pouco de desconfiança, não souber usar, a gente tem aqui essa outra fórmula aqui, né, que a gente tem, que pode contribuir nesse processo. Bom, quanto à recomendação de calagem ainda, a gente tem autores que é muito discutido que a meta de saturação de bases a ser atingida na calagem do cerrado deve ser inferior à preconizada tanto no sul do Brasil como em São Paulo, né, por conta das características do cerrado, em especial do latossolo, que é predominante no cerrado, né, porque ele tem óxido hidratado de ferro e alumínio, e na fração argila, isso leva a um caráter eletropositivo superior quando comparado a outros solos. E, por consequência, para o mesmo valor de saturação por bases, você vai ter um pH mais elevado. Né? Isso tem relação com a profundidade do solo e a diminuição da matéria orgânica, né? Tendo extremos de saturação que vai de 0 no horizonte B e com um pH em torno de 6 e ausência de alumínio trocável. Né? Então, é importante ver que é importante ter essa diferenciação, né, de como vai se trabalhar, né, a ideia de saturação por base, né, da calagem, tanto em regiões diferentes. Então, aqui a gente consegue perceber, né, comparando os cerrados a São Paulo, a interpretação do CaCl2, né, que vai ser a saturação por base, a gente consegue perceber aqui diferenças, né, muito significativas comparando o cerrado de São Paulo e o cerrado do centro-oeste brasileiro, né? Então, mostrando como a gente tem características também que são diferentes e precisam ser observadas com atenção. Agora vamos falar da adubação. A gente percebe aqui, ó, quantidade de fósforo, né? O elemento faltante numa pastagem degradada de braquiária. Então, consegue perceber a falta grande do fósforo, né? Isso aí vai fazer muita diferença. Então, a gente tem níveis críticos de fósforo diferentes para cada região. Então, aqui em São Paulo, o nível crítico nas pastagens é de 15 e nas culturas de 13 a 30. Aqui a gente tem, ao longo do cerrado, uma variação de 8 a 18, de 9 a 20, né? E a gente tem aqui, pegando a resina trocadora, né, aqui o método Melich.
E em Minas Gerais, só com o método Melich, a gente consegue perceber um nível crítico de pastagem de 6 a 30 e da faixa de culturas de 8 a 30. Então a gente consegue perceber que, de acordo com a região do Brasil que a gente está falando, a gente tem valores diferentes. E isso tem que ser observado na hora de fazer reposição de fósforo nesse solo, que em geral é com o NPK, né? Então aqui, ó, a fertilidade do solo no latossolo argiloso de cerrado de diferentes forrageiras, né, em 3 anos de recuperação. Então a gente consegue pegar e perceber uma média de 2 níveis de fertilização e 3 repetições. E a gente tem, ó, na matéria orgânica, na resina, na saturação por bases, todos uma diminuição ao primeiro ano. Mas aqui a gente consegue perceber uma mudança na lógica pela intervenção que fez com que houvesse um crescimento aqui, né, nas características estudadas. Pegando aqui a matéria seca na porção verde, né, aquela aqui que está de verde, e a lotação animal após recuperação de pastagem no cerrado. Então a gente tem aqui uma diminuição muito grande, que culmina aqui com a recuperação e a necessidade de recuperar. A necessidade de recuperar tem uma relação com a intervenção humana. E à medida que recupera, tenta voltar ao que era. Mas nem sempre isso é possível. Desculpe. Nem sempre isso é possível, porque nem sempre as metodologias estão sendo utilizadas de forma adequada. Então aqui, ó, recomendação que você vai ter para adubação fosfatada para a fase de manutenção de pastagem. 1. Análise do solo. Você tem limite mínimo de 80% dos valores sugeridos como adequado, né, nas tabelas de interpretação, e usar como referência a camada de solo de 0 a 20. Não é de 40 a 60, não. É de 0 a 20. Até que os experimentos calibrem para trabalhar com 0 a 10. Porque parece que essa região é mais sensível a monitoramento de fertilidade em pastagens com adubação superficial, né? Então é importante fazer essa análise do solo. Os níveis de produção almejados, né, que é os critérios para a recomendação de adubação fosfatada para a fase de manutenção das pastagens. No nível de produção extensivo, você vai ter uma quantidade de quilos de cada um diferente, né, no semi-extensivo e no intensivo. Então isso aqui, o nível de produção, também tem que ser observado, né, porque aí tem que ver o peso vivo por hectare ao ano e o quilo, então, de P2O5 que vai ser utilizado. Então esses números aqui são muito importantes para o produtor não fazer a adubação errada. Como nós já vimos, isso é um dos fatores de degradação do solo que acontecem. E tem que ficar atento a isso. E aí, a gente tem as estimativas da adubação fosfatada também anual em solos com níveis adequados de fósforo, em função da produtividade animal na fase de recria e engorda. Então, a produtividade de peso vivo das espécies, né, e a quantidade de P2O5 a ser utilizada. Então, vai ter uma variação, que vai ter uma relação com a produtividade, que pode ser de 12, de 20, de 30 até 40, nas pouco exigentes. As exigentes e as muito exigentes têm um aumento da necessidade de P2O5. Por quê? Porque tem a ver com as características das gramíneas, né, que nós vimos ao longo da nossa aula, como tem uma relação importante. E aqui a adubação nitrogenada, que merece também ser comentada, que aí tem a ver com a matéria orgânica, né, e aí, da textura arenosa, média, argilosa, muito argilosa, a gente tem a quantidade, né, ou baixa ou média, adequada ou alta, que você vai ter de matéria orgânica necessário, né, com o ideal e com o risco, né, então, que tem que ser observado para não se perder, né, para saber o que precisa ter também de característica de matéria orgânica na área. E aqui, né, a gente traz uma sugestão de aplicação de nitrogênio para o estabelecimento e manutenção das pastagens, de acordo com as características nesses 3 locais, né? Então, a faixa de aplicação, os critérios de aplicação, né? E tanto na fase de estabelecimento quanto na fase de manutenção da pastagem. São todos importantes e que precisam ser observados. Bom, a necessidade do nitrogênio fertilizante para levar em uma unidade animal no período das águas, acima do nível base. Então, tem um manejo geral, né, que vai variar em ruim, razoável, bom e muito bom. E a relação, né, na necessidade de nitrogênio, ou seja, o quilo de nitrogênio por hectare. Então, isso aqui, né, para o manejo e eficiência, tem uma relação também com a necessidade de nitrogênio que tem que estar no solo de cada local. É importante a gente destacar também, a gente falou do nitrogênio, falou do fósforo, é importante também destacar o potássio. Aqui, né, mais uma vez, a gente vai ter a interpretação da análise do solo com a quantidade necessária em cada um dos tipos, né, que a gente vai ter. E levando em conta também as pastagens. E aí a necessidade que vai se ter com base na recomendação,
né, para cada um dessas quantidades que precisam ser colocados, destacando inclusive o nível crítico de cada uma, né, e esse nível crítico precisa ser observado para que não chegue ao caso da área ser totalmente degradada. Das fontes de fósforo para a pastagem, a gente tem o superfosfato triplo, o fosfato, que aqui nós estamos falando do fosfato Patos de Minas, né? E aí nós temos o termofosfato, o parcialmente acidulado e o natural de rocha moída. Então nós temos aqui na fase de estabelecimento, na fase de manutenção e o total que vai ser gasto, né? Então a gente traz aqui, né, a quantidade para cada um, comparando com o solo testemunha, para que também o produtor veja qual é o melhor para ele. Por quê? Porque você pode ter uma fonte de referência, né, que vai variar, e os preços também têm relação. Então a gente vê que o termofosfato joga um papel muito grande, né? E esses dados são da própria Embrapa, e aí a gente tem as características de cada um dos demais. Agora, destaca-se, né, claro, que quando você precisa disso, precisa trabalhar na fase de estabelecimento para manutenção de um vegetal, como o caso aqui que é a braquiária, aqueles que são mais interessantes podem ser aqueles que são mais baratos. É sempre importante fazer o corte do valor para ver o que é mais ideal e o que o produtor dá conta de pagar. E aqui a gente vê, né, em função das fontes do fósforo, né, com essa incorporação de grade e adubação complementar. Então a gente consegue perceber aqui no testemunho, né, o GAFSA e o triplo, né, tem uma quantidade muito grande, com e sem grade, né, com e sem grade, e aí a gente consegue perceber, né, uma grande quantidade que pode estar presente ali, né, e qual fortalece e fornece mais quantidade de P2O5 para o solo, liberando assim o fósforo que se precisa. Na viabilidade do uso de fosfatos naturais em pastagem, é importante ver na espécie forrageira a tolerância à acidez, a eficiência na utilização do fósforo e o tipo de exploração, se é intensivo ou extensivo. O tipo de solo, que nós já falamos, se é ácido, se é argiloso, qual a capacidade de fixação do fósforo, né? A dose, a natureza e granulometria do fosfato, qual que vai ser mais interessante, se é o pó, se é o farelado, sedimentário, metamórfico, o tipo de método de incorporação, né? Se vai ser superficial ou se vai ser incorporado, e a viabilidade econômica, que eu tenho dado um destaque muito grande entre os diferentes tipos de fosfato que se tem para conseguir uma melhor produtividade e um menor gasto para o produtor. Agora, por último, a gente vai falar dos SILPs, né, do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, que são alternativas gerais de recuperação de pastagem. Então, a pastagem pode ter perda de vigor, né, recuperação da fertilidade, plantio da pastagem anual, adequação ao manejo animal. A gente já pode ter a pastagem que está em degradação, que é o controle de vasoras, começa a ter vasoras, subsolagem, buscando recuperar a fertilidade, plantio da pastagem anual, adequação de manejo animal, né? Ou quando a gente já está com a pastagem degradada. Aí é controle de invasor, tratamento de pragas e doenças, preparo do solo, prática conservacionista do solo, recuperação da fertilidade, plantio da pastagem anual, solteiro consorciado, adequação do manejo animal. Então, tudo isso tem que ser levado em conta nos 3 tipos de situações que a gente tem, que não são as ideais. Então, aqui um exemplo, plantio simultâneo de milho e capim, né? Aqui tem o milho capim, a saturação do milho, colheita do milho. Após a colheita do milho, você tem o capim. A pastagem está formada, a pastagem é dessecada, né, para alimentação, fácil plantio direto agora, e agora nós temos uma lavoura formada. Então, a gente tem o plantio simultâneo de culturas anuais e forrageiras, né, que jogam um papel importante para a incorporação de nutrientes no solo, né. A dinâmica de fertilidade do solo, né, sistemas tradicionais de lavoura pecuária, então a gente consegue perceber um aumento bem grande aqui, quando a gente tem esse trabalho de lavoura pecuária, né, mostrando ser mais interessante do que o plantio tradicional. Então, para a gente encerrar aqui, a degradação de pastagem é um processo, tem que ser entendida e lembrada como tal. As causas e consequências imediatas variam de bioma para bioma, como a gente viu. Os gêneros e espécies forrageiras têm característica própria para definir o estágio de degradação da pastagem. Então, os diferentes capins que nós vimos têm características diferentes para você identificar se está sendo degradado. Você não tem uma linha fixa, né, de estágio de degradação e faixas que variam em função das forrageiras. Então,
as forrageiras têm um papel muito importante para que a gente consiga entender esse estado de degradação. E boas práticas de manejo animal e vegetal são fundamentais para o uso eficiente e corretivo de fertilizantes, senão ele pode degradar também a produção que você está tendo lá. As informações disponíveis de calagem e adubação no Brasil Central Pecuário, né, são satisfatórias para o produtor ter as suas pastagens de forma adequada. A metodologia laboratorial utilizada para determinação de acidez e efeito no cálculo da saturação de bases precisa ser esclarecida aos usuários, porque tem gente que não consegue fazer esse cálculo, não sabe qual a recomendação de calagem. Nesses casos, qual que é a melhor saída? Procurar um agrônomo responsável, que pode ajudar a entender o que está acontecendo. E ainda reside um grande problema a recomendação de adubação de manutenção, porque nesse caso as informações que subsidiam o produtor na tomada de decisão quanto aos níveis de adubação são muito limitados. Então é importante, se necessário, procurar responsáveis técnicos, né? Então o ciclo, a implantação e formação da pastagem, a manutenção e o manejo animal e reposição de nutrientes, o uso adequado da forrageira e dos nutrientes e persistência até aumento da vida útil da pastagem. Então, acima de tudo é o quê? Manejo adequado. Esse é o grande segredo para recuperar ou não deixar áreas de pastagem se tornarem degradadas. Beleza? Encerro por aqui essa aula e torço que todos e todas que assistiram tenham conseguido compreender um pouco do que a gente trouxe para hoje. Beleza? Tchau, tchau.